Eu vos cumprimento, os irmãos, na paz de Cristo. Amados, eu recebi uma missão há poucos dias e para que essa missão possa ser cumprida, eu dependo da colaboração e da ajuda de cada um de vocês. Então eu gostaria, antes de tudo, antes de dizer qual seria esta missão, que a nós foi confiada, eu gostaria de ler alguns capítulos e versículos bíblicos. E um deles, para começar, está no livro de Lucas, no capítulo 3, do verso de 10 a 11. A história conta que João Batista estava ali no Rio Jordão. Ele veio para endireitar o caminho, ele veio para abrir caminho para o Messias. Essa história é muito conhecida, mas nós vamos ler apenas o capítulo 10 e o verso 11. João Batista foi questionado ali no Rio Jordão. Então as multidão perguntaram a João: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então João Batista estava ensinando que o amor ao próximo, dividir aquilo que você possa dividir. Se você tem com sobra, divide. Se você tem 2, uma está sobrando. Você é só um, você não vai usar 2. E a comida da mesma forma. Se você tem comida, que você possa fazer o mesmo. E assim são várias as coisas que nós temos, que é o correto de ser feito com o que não tem. Inclusive no livro de Mateus, quando Jesus voltar, diz que separar os cabritos das ovelhas, ele porá uma à sua direita, outra à sua esquerda, e ali ele está dizendo: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu, me vestisse. Então vocês conhecem essa parte. Mas agora a outra nós vamos meditar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso do 44 ao 45. Ali, após a conversão dos discípulos, eles entenderam aquilo que João Batista tinha proposto aqui no início, antes da vinda do Messias. Então disse assim: todos os que cria estavam juntos e tinha tudo em comum. Então, ou seja, ali, aquelas pessoas que tinham crido em Jesus Cristo, é interessante, irmão, que eles não tinham divisão de pensamentos, né? Ali, a partir do momento que se converteram, os pensamentos deles eram todos iguais, todos tinham o mesmo pensamento, tinha tudo em comum. Ou seja, os seus passos são meus passos. Se você vai para a direita, eu vou contigo para a direita. Então era assim que eles trabalhavam. Não tinha essa divisão, essa divisão que tem, de falar: não, isso eu não quero, é que você quer ir para cá, eu vou para cá, isso está errado. Então tem muito esse debate hoje. Não, aqui diz que tudo em comum. Ou seja, todos que se converteram aqui trabalhavam no único propósito, no único objetivo. E aqui diz assim o texto, continuando: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. Então não era um só que fazia isso. Os convertidos não era só um. Entendeu? Ah, não, é só fulano só que faz isso. Em nossos meios sabemos que tem isso. Uns não gostam de compartilhar, outros já gostam demais. Então, só que essa conversão aqui era tudo em comum. O mesmo objetivo, eles chegaram no mesmo acordo, aonde eles achavam a necessidade de compartilhar com aquele que não tinha. Eles tinham esse desejo no coração. Então eles não pegavam nada do que sobrou, não. Eles venderam as propriedades que tinha. E ali começaram a dividir conforme a necessidade de cada pessoa. A minha pergunta é: e hoje? Nós estamos passando por um momento que realmente tem muitas necessidades. Tem muitas, como se diz, prioridades. Mas, amados, se nós espremer um pouquinho de cada lado e cada um ter esse entendimento, todo mundo tem um propósito em comum, como eram os discípulos após a sua conversão, que segundo nós somos convertidos, mas na verdade somos convertidos ou convencidos? Convertidos só em palavras ou em ação? Quando temos que enfiar a mão no bolso, será que realmente estamos convertidos? Que os apóstolos aqui não tinham essa dificuldade, não. E aqui não está falando que era 1, 2, 3 ou 4. Todos no mesmo propósito.
Então eles pegavam, dividiam e vendiam com a necessidade de cada um. Agora vamos ver qual que é o desejo de Jesus Cristo a nós. Certa vez Jesus Cristo, ao encontrar um jovem rico, está no Mateus capítulo 19, verso 21. Vamos dar uma olhadinha lá também para nós entender aqui. Capítulo 19, no verso 21 de Mateus. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e vende todos os teus bens e dê aos pobres, divide aos pobres, dê o dinheiro aos pobres. Então aqui um jovem rico, certa vez, questionou Jesus Cristo o que ele deveria para herdar a vida eterna. Aí Jesus Cristo diz para ele: desprende dos teus bens, meu irmão. O que está te impedindo você de herdar a vida eterna é você ficar apegado no seu dinheiro. Não é isso que ele diz para o jovem rico? Vai lá, vende esses bens seus, divide para os pobres aí. Aí você pode me seguir, porque o restante você já compre todo. Porque você diz que já observa os mandamentos de ponta a ponta em Deus da sua mocidade, mas tem uma coisa que ainda está te impedindo você ser perfeito: seus bens. Só que infelizmente o jovem rico se entristeceu. Então o jovem rico não tinha se convertido como os apóstolos tinham se convertido. Aqui não houve necessidade de Jesus Cristo mandar os apóstolos, os discípulos, vender o que tinha e dividir aos pobres. Eles mesmo se sentiam essa necessidade, porque essa é a conversão, meu irmão, veio de dentro. Ali o coração deles se palpitava em fazer isso. E aqui o mesmo mestre, ele procurou Jesus Cristo. Ele foi até Jesus Cristo, ele sabia quem que era Jesus Cristo. E aí ele queria ter a certeza da vida eterna. Porque os mandamentos eu já guardo, Senhor. E aí? Ou seja, então estou pronto, né? Estou preparado para ir contigo. Não. Você ainda não está preparado. Você apega nos seus bens materiais. Então isso está te impedindo. Desfaça disso. Bora. Herdar, ganhar o seu tesouro no reino do céu. E aquilo entristeceu o jovem rico. Ele se entristeceu e se retirou de perto do mestre. Meus amigos, isso não é fácil, né? Às vezes essas coisas também nos atraem também. Às vezes um passeio que a gente está programado para ele, né? Às vezes teu irmão necessitando de um dinheiro para tomar um remédio de última hora. Esse talvez seria a última chance dele para se salvar. Mas nós temos uma viagem programada, uma viagem de fim de ano, uma viagem de um feriadão aí, que ela possa nos... É o sonho da gente. Mas eu trabalhei, eu mereço, eu vou lá. E aí aquele irmão às vezes morreu por a negligência de nós não poder compartilhar com ele, né? Às vezes se nós cancelássemos aquela viagem, tivesse lá, comprar esse remédio para esse irmão, pagar aquela consulta para aquela irmã, eles teriam sido salvos, né? Talvez eles teriam prolongado mais a vida deles, e aí eles poderiam até se chegar a uma conversão. Queridos, nós temos que ver para não fazer igual o jovem rico. Mas vamos para mais um capítulo e versículo para nós encerrar aqui. Está aí no livro de Mateus também, no capítulo 18, do verso do 23 ao 35, eu vou tentar abreviar o mais rápido possível aqui. Aqui fala de uma parábola de um rei que perdoou. Nós vamos fazer essa ilustração hoje diferente. Aqui está falando de um credor, de um devedor. Ele devia para um rei e ele não teria condição de pagar essa dívida. E ele pediu clemência ao rei e o rei o perdoou. Então só que nós vamos ilustrar ela a pessoa quando está lutando, clamando a Deus, para Deus dar para ele um carro, para Deus dar uma casa, para Deus dar uns bens para ele, Deus dá também. Não dá? Então o rei não perdoou a dívida? Deus também dá também. E aí? E esse bem seu? Como é que você se vê ele? Então vamos lá. Diz assim, ó. Por isso o reino do céu é semelhante a um reino que resolveu ajustar conta com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar o patrão, ordenou que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés, lhe implorava: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo, Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-o,
se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Querido, quantas vezes você não tem orado, pedido a Deus para te prosperar financeiramente, e Deus tem te prosperado? Deus tem te dado essa bênção. Agora, tome cuidado para que não venha ocorrer como ocorreu com esse servo aqui, ó. Ele devia uma dívida e o patrão lhe perdoou. Ele ia vender ele com a esposa e todos os filhos, mas tanto ele implorar, esse patrão perdoou essa dívida dele. Mas e aí? Qual que foi o procedimento dele? Vamos dar mais uma andadinha aqui. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo assim, como eu tive compaixão de você? Indignado-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Amados, aquele bens que Deus te deu, aquele dinheirinho que Deus te deu a mais pelo seu trabalho, pela sua luta e por você implorar Ele todo dia: Senhor, me ajuda, eu necessito. E aí, quando alguém também está com essa mesma dificuldade que chega até você, qual que é o seu sentimento? Também compartilhar, ver a compaixão que Deus teve, te prosperou, te deu sabedoria, Deus te deu um bom emprego, Deus fez com que você tivesse sabedoria e conseguisse os seus bens material. Mas e aí? Alguém talvez tenha chegado até você. Você tem compartilhado com ele? Ou você está aguardando para que aquele Senhor que te deu possa também tirar de você, porque você não está tendo compaixão daquele que necessita também de uma misericórdia e de uma bênção de Deus? Amados, estou chegando ao fim e eu quero propor para vocês que nós temos um irmão que está necessitando de uma ajuda. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas Deus tem dado mais para uns do que para outros. Deus tem te confiado mais talvez a um do que a outro, isso é normal. Nem todos são ricos, nem todos são pobres. Nem todos têm uma condiçãozinha melhor financeira, mas também nem todos estão na pior condição financeira. Eu quero pedir àqueles que estiver sentindo desejo de poder compartilhar, vamos ajudar um irmão poder ter uma casinha para ele morar, doando um pouquinho que você pode, um pouquinho daquilo que Deus te deu. Aquela túnica lá que João Batista falou: se você tem duas, dê uma. Se você tem comida, também dê. Se você tem condição de dar um tijolo, uma areia, um cimento, uma telha, eu vou mostrar uma lista para os irmãos. Entre em contato conosco e nós vamos ver de que forma que vai ser feita essa doação. Vamos ajudar, vamos fazer. O cristão verdadeiro, ele realmente compadece e ele compartilha. Não precisa ser muita coisa, irmão. É só aquilo que você consegue fazer. Você não vai tirar o da sua boca para doar. Você não vai vender sua casa para dividir. Mas sempre sobra um pouquinho, não tem jeito. Se nós falar que não sobramos, nós estamos mentindo, né? Sempre tem condição para colaborar, porque não tem. O irmão está lutando, tem dificuldade, o emprego dele é só para manter mesmo a alimentação, as suas despesas diárias. Então, aquele que puder, eu quero apresentar essa lista que nos foi confiada. Eu conto com cada um de vocês para nos podermos compartilhar. Se tem dificuldade da leitura depois, eu posso passar escrito. Mas, de antemão, eu gostaria de ver a manifestação de cada um. E eu tenho certeza que Deus vai lhe retribuir mais com você, porque você foi generoso, você teve compaixão e você pôde compartilhar com um pouquinho que você teve, com um pouco que Deus te deu. Você também confiou a colaborar com outra pessoa. Essa aqui é a lista, irmão, ó, que o irmão está necessitando. Tijolo, telha, tá aí a quantidade aí, ó. Vou afastar um pouquinho aqui, ó, para que vocês possam para ver. Certinho?
Então vamos seguir o exemplo dos discípulos, vamos seguir o exemplo que João Batista nos deu, Jesus Cristo também, né? Ao falar ali com o jovem rico, e aquele servo que perdoou a dívida também, vamos pôr que aquele Senhor que nos deu, né, uma condição melhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, que você possa se sentir tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus e abrir mão e compartilhar com aquele que necessita. Vamos compartilhar com esse irmão, nós temos mais um irmão também precisando da necessidade, mas vamos primeiro nos ajudar e aí nós futuramente nós vamos ajudar mais pessoas necessitadas. Muito obrigado, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar a família de cada um de vocês. Forte abraço a todos.